Biografia de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, nascido a 1º de maio de 1880 na cidade de Sacramento, estado de Minas Gerais. Foi um educador, político, jornalista e médium brasileiro, um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no país. Notório principalmente por sua atividade na educação brasileira e no tratamento espiritual, fundou o primeiro colégio espírita do país, o Colégio Allan Kardec, que disponibilizou educação gratuita para milhares de pobres e órfãos. Primeiros anos: educador, vereador e filantropo. Nascido em berço católico, foi o terceiro de 15 irmãos, filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, seu Mojico, e de Jerônima Pereira de Almeida Dona Meca. Foi batizado na antiga Igreja Matriz pelo padre Manuel Rodrigues da Paixão, muito benquisto na cidade e que envergou a batina após tornar-se viúvo. Aluno do Colégio Miranda, em Sacramento, sob direção do professor João Derril de Miranda, desde cedo auxiliava os professores, explicando as matérias aos colegas de classe. Egresso do colégio, passou a trabalhar na escrituração comercial das 2 lojas do pai, comerciante no ramo têxtil, passando a auxiliar, também desde cedo, na manutenção do lar. Em 1902 fundou, com seus antigos professores João Gomes Vieira de Melo, Inácio Martins de Melo e outros, o Liceu Sacramentano, onde passou a lecionar. Alguns alunos do liceu, estimulados por Eurípides, mais tarde fundaram um serviço de assistência aos necessitados, denominado Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres. Na mesma época, Eurípides participou da fundação do jornal semanal Gazeta de Sacramento, em que publicava artigos sobre economia, literatura, filosofia, etc., estreando, assim, como jornalista. Autodidata, adquiriu conhecimentos de medicina e direito, além de astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais e literatura, mesmo sem ter cursado o ensino superior. Tornou-se líder em sua cidade por seu trabalho no magistério e na imprensa. Elegeu-se vereador em 1902, por insistência de seu genitor, que argumentava com o filho que sua popularidade era superior mesmo ao do então presidente da Câmara Municipal, Coronel José Afonso de Almeida. Assim sendo, exerceu a vereança por 2 mandatos e, durante 6 anos, beneficiou a população de sua cidade com luz e bondes elétricos, água encanada e cemitério público. Aos 22 de idade, ocupava 5 posições de alta responsabilidade na pequena Sacramento, professor e diretor do Liceu Sacramentano, vereador, jornalista e, como ainda era católico, secretário da Irmandade São Vicente de Paulo, também conhecida como Conferência de São Vicente de Paulo. Contato com a doutrina dos espíritos. Antes da conversão ao espiritismo, parentes de Eurípides realizavam sessões mediúnicas na Fazenda Santa Maria, distante 14 quilômetros do centro de Sacramento, na residência de propriedade do capitão Joaquim Gonçalves de São Roque e sua esposa Ana Petronília de Araújo, tios-avós de Eurípides. As sessões, ricas de fenômenos, eram assistidas por lavradores da região e suas famílias, além de moradores de Sacramento. Um desses participantes, a quem Eurípides dedicava especial atenção, seu tio Mariano da Cunha Júnior, chamado Sr. Mariano, foi responsável pelo primeiro contato de Eurípides com a doutrina espírita em 1903. O tio, de materialista convicto, passara a espírita e chamou a atenção do sobrinho, que recebeu de suas mãos a obra depois da morte de Leon Denis. Eurípides encontra no livro conceitos filosóficos sobre a vida e a morte que lhe parecem corretos e encontra, na reencarnação, as explicações racionais acerca da responsabilidade de cada um e a causa para os desequilíbrios físicos, morais e sociais. Mesmo com algumas dúvidas, Barçanufo comparece às sessões espíritas e, ao ver parentes analfabetos incorporados, falando línguas diferentes e proferindo conceitos filosóficos com grande amplitude de conhecimentos, prontifica-se, a partir dali, a pesquisar o assunto,
antecipando já grandes realizações no esclarecimento e amparo aos necessitados. Logo na primeira sessão que participa na Fazenda Santa Maria, um de seus parentes, de nome Aristides, analfabeto, excede um desafio mental de Eurípides. Se é verdade que os mortos podem se manifestar, e se esta é uma casa de Deus, eu gostaria que João Evangelista me explicasse as bem-aventuranças. O parente, que jamais frequentara uma escola, fez a mais linda explanação bíblica que Eurípides havia ouvido sobre as bem-aventuranças, à luz da lei do amor, da lei da reencarnação e da lei do progresso. Em outra das primeiras reuniões de que participa na Fazenda Santa Maria, manifesta-se por intermédio do médium Mariano da Cunha Júnior aquele que seria um de seus espíritos protetores, Vicente de Paulo. E o primeiro conselho que o espírito do missionário lhe outorga é: pois bem, meu filho, apesar da Irmandade de São Vicente de Paulo ostentar o meu nome, afaste-se dela. É meu primeiro conselho. Não esconda sua nova posição religiosa, pelo contrário, propague aos quatro ventos, é meu segundo conselho. Nada tema porque eu assisto desde o seu nascimento. Ou seja, for o próprio espírito de Vicente de Paulo que o instara a afastar-se de sua ordem na esfera católico-romana. A estrada de Damasco de Eurípides Barçanufo foi, sem dúvida, a Fazenda Santa Maria. Tem início então as manifestações de seu parapsiquismo, mediunismo, animismo. Ao tentar esclarecer seus ex-companheiros e familiares católicos, foi rechaçado, contudo perseverou. Chegou a pedir perdão a seu tio Mariano, por tê-lo ridicularizado anteriormente quanto à sua fé espírita. Um dos que se uniram aos trabalhos na Fazenda Santa Maria foi Frederico Peiró, espírita imigrante espanhol que então residia em Uberaba, também em Minas Gerais, conforme relata sua neta, Lia Peiró, e o qual deu origem ao nome do bairro daquela cidade, Peirópolis. Ocorreu então uma transformação em sua vida. Mudou-se da casa de seus pais e despediu-se do padre Antônio Teodoro da Rocha Maia. Jamais erguia a voz contra seus opositores ferrenhos, notadamente os padres, que viam as igrejas esvaziadas mesmo aos domingos e que iniciaram uma campanha contra o médium. Nesse ínterim, fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade em 1905, onde, além de realizar reuniões mediúnicas e doutrinárias, também prestava auxílio aos mais necessitados. Lá instalou uma farmácia homeopática e alopata, denominada pelo povo de Farmácia de Seuripe, corruptela de seu Eurípides. Fundação do Colégio Allan Kardec. Com a conversão ao espiritismo, as coisas no Liceu Sacramentano ficaram difíceis. Os alunos rarearam, os móveis foram recolhidos e o prédio foi requisitado pelos proprietários. Conforme relatam Curina Novelino e Armilon Ribeiro de Melo, no auge do desalento, Eurípides recebe a visita de um espírito de alta envergadura, mas repele-o, imaginando que o seu estado de desespero não atraria senão um espírito mistificador. Mas o visitante insiste, deixa o médium inconsciente e escreve por seu intermédio: meu filho, não feche a escola. Apague da placa o nome Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana, e coloque Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. Repetiu, monte um curso de astronomia. O novo colégio terá proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Em 31 de janeiro de 1907, cria o Colégio Allan Kardec, onde os alunos recebiam aulas do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e ainda de astronomia. Além de exercer a direção do colégio, o próprio ministrava aulas de matemática, geometria, aritmética, trigonometria, ciências naturais, botânica, zoologia, geologia e paleontologia, português, francês, astronomia, inglês e castelhano. Baseava-se na orientação pedagógica de João Henrique Pestalozzi, visto que se fazia amigo dos alunos e não apenas mestre, não impunha castigos numa época em que ainda se aplicava a palmatória, não se limitava a transferir conhecimentos aos alunos, mas educava-os no caminho do bem, e criou a Associação dos Amiguinhos dos Pobres, junto com os jovens, que fazia leilões aos sábados com o que arrecadavam com parentes e amigos, livros,
frutas, objetos. Além disso, gostava de lecionar manuseando o livro da natureza, tanto a astronomia como as demais ciências naturais. O ex-aluno de Eurípides, Antenor Germano da Silva, relatou ao autor de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, Jorge Rizini, ser comum que visitantes externos interrogassem os alunos quando dos exames finais sobre este ou aquele ponto. Numa oportunidade, levantou-se um senhor com um anel de doutor e instou o aluno Antônio Pinto Velada a discorrer sobre a pequena e grande circulação do sangue. O desconhecido elogiou-o. Depois arguiu uma aluna sobre a respiração. Ela o satisfez. E o consulente fez nova pergunta a Antenor, agora sobre a composição química do sangue. De braços cruzados, o examinador afirma que não concordava com o aluno. Eurípides confirmou a resposta. O aluno Antenor Germano não resistiu, pegou o compêndio de ciências naturais e abriu justamente na página que tratava da questão, levando às vistas do doutor visitante. Mediunato e curas. Eurípides fora prevenido pelos espíritos acerca das perseguições e incompreensões de adversários e mesmo de parentes e amigos. Isso seria uma espécie de chancela de sua missão, agora em outra vertente. A primeira cura realizada por Eurípides foi a do Sr. Carlos. Eurípides pergunta ao tio Mariano onde morava o Sr. Carlos. Mariano informa que ele morava em um caminho ermo na mata. Ninguém o visitava, dada sua condição de leproso anceniano. Mas por que quer saber? Perguntou o tio. Porque o Carlos está há 3 dias sem comer e beber nada, temos que visitá-lo imediatamente, respondeu Eurípides. Essa era uma das características da mediunidade exuberante de Eurípides Barçanufo, chegava aos lugares para realizar algum tratamento ou cura, sem que sequer fosse chamado. O pai de Amir Salomão Jacobo foi outro beneficiado com a cura de difteria por Eurípides Barçanufo, conforme depoimento do filho. Abre a farmácia Espírita Esperança e Caridade, com a ajuda de seu pai Mojico, de Frederico Peró e outros amigos. No preparo dos remédios, auxiliam sua mãe, Dona Meca, além de suas irmãs e Dona Amália Ferreira de Melo, grande missionária que se tornou sua secretária. A farmácia foi transferida para a Chácara Triângulo, para onde hoje se localiza o Recanto da Prece, que foi dirigido pelas sobrinhas de Eurípides, Egorina Cunha e Nizinha Cunha. Passa a receitar e curar também sob orientação do espírito de Bezerra de Menezes, e sua farmácia era cada vez mais procurada numa época em que a medicina detinha poucos recursos e as pessoas não possuíam quase recurso algum. Uma das mediunidades mais extraordinárias de Eurípides Barçanufo era de desdobramento e de bicorporidade. Quando de um dos partos que realizou em transes da espécie, estava em sala de aula no colégio Allan Kardec e avisou aos alunos que o marido de uma senhora a quem ele acabara de realizar o parto em desdobramento espiritual estava chegando a cavalo, em roupa de montaria. Pediu aos jovens que se levantassem assim que ele adentrasse na sala. Nesse exato momento, entrou o homem esaforido, pedindo que o professor Barçanufo fosse correndo fazer o parto da esposa. Comunicou então a Eurípides que já tinha realizado o parto e que tanto a mãe quanto a criança estavam bem. O homem não se convenceu, redarguiu que não o tinha visto no caminho da fazenda até ao colégio e insistiu que Eurípides retornasse com ele. Assim que chegaram na casa, a parturiente exclamou: "O senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides, seu e o bebê estamos passando bem." O professor regressou, então, ao colégio para dar continuidade à aula. Os fenômenos envolvendo Eurípides Barçanufo não têm comparação no espiritismo senão com Chico Xavier, que aliás psicografou várias mensagens suas após seu desencarne. Em outra oportunidade, conta a senhora Dolimar Borges da Silva que uma mulher estava à beira da morte e pediu ao esposo que fosse até a farmácia do seu Eurípides e buscasse um remédio. O companheiro enrolou uma garrafa em papel e pôs a caminho de cavalo. Entretanto, parou primeiro em um bar, bebeu e acabou adormecendo. Voltando para casa, lembrou-se de que tinha ido a Sacramento buscar um remédio para a mulher
e, deparando-se com um curso de água que estava turva após a chuva, encheu a garrafa e deu a bebida à esposa, informando que seu Eurípides lhe deu a garrafa para que ela tomasse de 2 em 2 horas. A mulher, após tomar a água, pediu ao marido que avisasse ao seu Eurípides que estava bem melhor, mas que precisava de outra receita para terminar de sarar. Quando o esposo finalmente encontra Eurípides Barçanufo, assim que desceu do cavalo, recebeu a garrafa com o remédio verdadeiro e uma advertência do professor, para que não tornasse a repetir a artimanha que havia feito da primeira vez, utilizando seu nome para dar remédio à esposa, que não repetisse aquilo de novo. Ou seja, ele sabia perfeitamente o que fizera o homem às escondidas. Outro caso envolveu Dulce Ribeiro de Melo, filha de Francisco de Castro de Melo, mulher do coronel João Ribeiro de Melo, dono de uma cismaria nas proximidades de Araxá, chamada Fazenda Caxambu. O coronel já tinha relacionamento com Eurípides e tamanha confiança que o parto de uma de suas filhas, Marieta, foi feito por ele em Sacramento. Pediu que o parto da Dulce também fosse feito por Eurípides. Entretanto, a criança dava sinais de nascimento prematuro e a posição do feto não favorecia o parto. Além de começar a rezar, mandou um capataz e o filho a galope para buscar Eurípides. Quando chegaram, o professor veio com um remédio na mão, entregou ao capataz e disse: "Pode voltar que eu já assisti o nascimento da Dulce. Leve o remédio e as duas estão passando bem." Eles não acreditaram, mas quando chegaram de volta na fazenda, confirmaram que Eurípides estivera lá, fizeram o parto. Assim que recebeu o chamamento da prece, o espírito de Eurípides Barçanufo se deslocou até a fazenda Caxambu, deixou o corpo em Sacramento, materializou-se no fenômeno de bicorporeidade, realizou o parto, assistido pelo Dr. Bezerra, e tornou a Sacramento. O fato é testemunhado pelo neto do coronel João Ribeiro de Melo no filme de Oceano Vieira de Melo. Eram tantos os visitantes que vinham inclusive de outros estados, que os próprios clérigos, combatentes abertos do espiritismo, construíam casas para alugar aos viajantes de fora, a exemplo do padre Pedro Ludovico de Santa Cruz, da Igreja Matriz e do extinto Liceu Sacramento, esse amigo e depois ferrenho adversário de Eurípides Barçanufo, que construía casas para transformar em pensões e naturalmente fazer dinheiro em razão das atividades do médium. Diversos fenômenos parapsíquicos marcaram a vida de Eurípides, que não se negava a ajudar onde necessário. Jamais cobrou por suas curas de varicela, de tuberculose, de hanseníase, de tumores, gangrenas, nem mesmo recebia doações de quem tivesse posses, a não ser para as obras do colégio e os trabalhos de assistência espiritual e da farmácia. Perseguições e processo judicial. Em 28 de outubro de 1913, chega a Sacramento o famoso padre Feliciano Iagre de Campinas, que desafiara Eurípides Barçanufo para um repto público, com ampla publicidade nos meios de comunicação da época. Em um sermão anterior, fizeram um ataque direto ao espiritismo, acusando a doutrina de diabólica e contrária aos ensinamentos cristãos. Mal sabia ele que Eurípides assistiu ao seu sermão em desdobramento. Eurípides é avisado, mas já sabia, mas não se preocupa com as ofensas pessoais e sim com os ataques duros e mentirosos à doutrina espírita e aceita o repto que ocorreu no Coreto de Sacramento diante de 2.000 pessoas. Com um discurso cristalino, sob inspiração direta do espírito de Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, pediu aos presentes uma prece, orou pelo padre Feliciano Iagre, e suas palavras eram compreendidas, inclusive, pelos homens mais simples, fazendo ruir os andames filosóficos construídos por seu desafiante. De nada adiantaram as histórias espalhadas por alguns beatos mais exaltados de que o pregador campineiro havia sido vencedor, pois o povo de Sacramento aplaudiu e quis carregar Eurípides pela rua, que se limitou a retornar à casa e publicar um boletim com um resumo do debate, dando por encerrada a polêmica. O Dr. João Teixeira Alves, presidente do Círculo Católico de Uberaba, moveu contra ele um processo penal sob a acusação de exercício ilegal da medicina.
Em comunicado publicado no jornal Lavoura e Comércio, de 1º de novembro de 1918, informa que o referido círculo fora por ele fundado em 1914. Residindo em Uberaba, tornar-se-ia o mais contundente obsessor encarnado do médium, em razão tanto deste se tornar líder do espiritismo em uma região eminentemente católica, quanto pelo fato de Eurípides devolver a saúde a dezenas de pessoas que nenhuma melhor haviam obtido no consultório do médico uberabense. O processo crime de exercício ilegal da medicina foi parar nas mãos do juiz Fernando de Melo Viana, que mais tarde se tornou governador de Minas Gerais e vice-presidente da República. Após considerações preliminares sobre a liberdade de crença garantida pela Constituição Brasileira de 1891, o juiz expediu ofício ao delegado Arnaldo Alencar de Araripe, que colheu depoimentos de inúmeras pessoas curadas por Eurípides, como Manuel Corrêa, português de 31 anos de idade, Lindolfo Fernandes, dentista, e seu filho, Antônio Gonçalves de Araújo, sapateiro, Asaías Arantes, Maximiliano Cláudio Diamantino e outros. Os autos passaram de mão em mão, primeiro para o juiz Braulio Vilhena, que declarou-se impedido por ser amigo do réu, posteriormente para o juiz Adolfo Formin de Carvalho Paixão, que também ordenou fossem os autos remetidos ao substituto legal, o juiz José Saturnino Júlio da Silva, que por seu turno também jurou suspeição, e até o escrivão Itagiba José Cordeiro se confessa suspeito por ser amigo e aluno de Eurípides Barçanufo. Os autos chegam finalmente ao juiz de paz Vespasiano Augusto, que recusa a denúncia contra Eurípides, alegando serem deficientes as informações prestadas pelas testemunhas, bem como os fatos incoerentes com os relatos da inicial. Em 8 de maio de 1918, o processo prescreve. O fato é celebrado ruidosamente em Sacramento. Meses depois, o jornal Lavoura e Comércio informa que o Dr. João Teixeira Álvares demitia-se do Círculo Católico, informando que retiro minha vida privada, nunca mais me intrometendo em assuntos desta diocese. Trabalho incessante e a gripe espanhola. As farmácias, o Colégio Allan Kardec e o Grupo Espírita Esperança e Caridade foram apenas algumas das obras desse homem que foi chamado o Apóstolo do Triângulo Mineiro. Em 25 de abril de 1918, Eurípides entra em estado alterado de consciência e Dona Amália, já acostumada, anota o que lhe irá narrar. Seu mentor espiritual, Vicente de Paula, avisa-lhe que a sua missão na Terra estava concluída. Morreu aos 38 anos, no dia 1º de novembro de 1918, vítima da gripe espanhola. Mesmo acometido da moléstia, arrasadora para boa parte da população brasileira, Eurípides não parou de atender aos que necessitavam. Obras: Novos rumos da medicina. A psiquiatria em função da reencarnação.